Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amadas irmãs do Carmelo São José, da nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, na liturgia do segundo domingo da Páscoa e também daquela que nós celebraremos no próximo domingo, a grande solenidade de Pentecostes, ressoam em toda a Igreja as palavras que Cristo ressuscitado dirige aos apóstolos na tarde da sua ressurreição. Palavras que são dom e promessa. Diz-nos São João, no capítulo 20, versículos 19 a 22 do seu Evangelho. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Estamos para concluir, amadas irmãs, o tempo pascal. Neste ano, vivido de uma maneira diferente da que estamos habituados, com desafios por nossa geração nunca vistos, mas que, espero, tenha nos possibilitado mergulhar no clima alegre deste tempo, que é, podemos assim dizer, uma sempre nova temporada, uma nova estação de graças que no ciclo do ano litúrgico une o mistério da ressurreição com o de Pentecostes. A ressurreição realizou em plenitude o desígnio salvífico do Redentor, a efusão ilimitada do amor divino sobre os homens. Cabe agora ao Espírito reunir cada um nesse desígnio de amor. Por isso, há uma estreita conexão entre a missão de Cristo e o dom do Espírito Santo prometido aos apóstolos. Pouco antes da paixão, como fruto do sacrifício da cruz, nosso Senhor diz aos discípulos reunidos no cenáculo para aquela que foi a celebração da sua última ceia e a instituição da Eucaristia: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade. Ele ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. De maneira significativa,
Já sobre a cruz, o Cristo morrente rende o seu espírito, ou seja, ele entrega o seu espírito a Deus e nos dá também o seu espírito. Em um certo sentido, portanto, a Páscoa pode bem se dizer que é o primeiro Pentecostes. Receberei o Espírito Santo, na expectativa da sua efusão pública e solene após 50 dias sobre a comunidade primitiva, reunida também neste mesmo cenáculo onde Jesus havia prometido aos seus apóstolos o dom do Espírito Santo. São Paulo, em sua carta aos Romanos, afirma: "E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará a vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós." Romanos 8, 11. Sim, amadas irmãs, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos deve habitar em nós e nos levar a uma vida sempre mais conforme àquela vida de Cristo ressuscitado. Todo o mistério da salvação, ele é um evento do amor trinitário, do amor que transcorre entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. A Páscoa nos introduz justamente neste amor, mediante a comunicação do Espírito Santo, que é o Senhor que dá a vida, como nós recitamos no símbolo niceno-constantinopolitano. Por isso, amadas irmãs, ao meditar sobre os dons do Espírito Santo, nós devemos nos conectar ao mistério da Páscoa do Senhor. Invoquemos também a intercessão da Virgem Maria, para que nos seja dado compreender mais a fundo esses dons, recordando com fé que sobre ela, por primeiro desceu o Espírito Santo e a força do Altíssimo a envolveu com a sua sombra. Recordemos também que Maria era participante assídua da assídua oração da igreja que nascia na expectativa de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Falarei agora um pouco melhor, farei uma simples meditação sobre o dom da sabedoria. Na perspectiva da solenidade de Pentecostes, de que estamos nos aproximando, desejamos refletir sobre os 7 dons do Espírito Santo que a tradição da Igreja constantemente propôs, com base naquele famoso texto do profeta Isaías, que diz respeito ao Espírito do Senhor. Isaías 11, de 1 a 2. Um ramo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O primeiro e mais alto desses dons, nos dirá o Papa São João Paulo II, na sua recitação do Regina Coeli da Páscoa de 1989.
naquele segundo domingo da Páscoa, na verdade, celebrado no dia 2 de abril de 1989, que o primeiro e mais alto desses dons é a sabedoria. A sabedoria é uma luz que se recebe do alto. É uma especial participação naquele conhecimento misterioso, sumo, supremo, grandioso, que é o próprio Deus. Nós lemos de fato na Sagrada Escritura: assim implorei e a inteligência me foi dada. Supliquei e o Espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos e avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. Essa passagem se encontra no livro da Sabedoria, capítulo 7, versículos de 7 a 8. O rei Salomão, que é podemos assim dizer, o autor desse livro, ele está consciente de que não tem a sabedoria nem pelo nascimento, nem por sua dignidade real, pelo fato dele ser rei de Israel. Por isso, ele acorre, ele suplica a Deus para que esta sabedoria lhe seja dada. E Deus concede-lhe a sabedoria especulativa e prática. O Espírito confere um colorido de interioridade que transforma aquele que o recebe. O rei sábio Salomão possui as duas em grau excelente: a sabedoria especulativa e a sabedoria prática. O autor coloca a sabedoria acima de todos os bens terrenos. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro ao seu lado, ao lado da sabedoria, é um pouco de areia. Junto dela, a prata vale quanto o barro. Sabedoria 7, 9. Ele cita, entre os bens terrenos, também aqueles que os gregos estimavam de modo especial: a beleza, a saúde, a luz do dia. Nos diz o mesmo livro da Sabedoria: ameia mais a sabedoria que a saúde e a beleza, e me propus a tê-la como luz, pois seu brilho não conhece ocaso. Sabedoria 7, 10. Nada, amadas irmãs, existe na natureza mais belo que a luz do dia. No entanto, a sabedoria a supera infinitamente. A luz do dia, ela se extingue ao entardecer. A cada pôr do sol, ela se esvai. Mas a sabedoria sempre permanece. Porque a sabedoria, ela supera em tudo a própria luz do dia. A luz do dia se extingue, mas a sabedoria pertence a uma outra ordem. É o reflexo da luz de Deus. É o reflexo da luz eterna. E por isso mesmo, ela nunca se extingue. São João, evangelista, ele nos diz que da sabedoria feita carne, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos dirá que é a luz do mundo. Lá no capítulo 8, versículo 12 do Evangelho segundo João, o Senhor nos diz: eu sou a luz do mundo. E, sendo Jesus a luz do mundo, ele que é essa sabedoria de Deus que se fez homem, que assumiu
a nossa condição humana, ele ilumina todo o homem. Se nós nos unimos a Jesus, a verdadeira sabedoria de Deus, nós somos iluminados por este grande dom que o Espírito Santo nos concede. A sabedoria é um dom que aperfeiçoa em nós todas aquelas virtudes que nós temos. Mas aperfeiçoa, sobretudo, a virtude da caridade. Esta caridade que reside ao mesmo tempo no intelecto e na vontade. Melhor dizendo, essa sabedoria que reside ao mesmo tempo no intelecto e na vontade. Porque ela infunde na alma, no coração, no mais íntimo de nós, luz e amor. São João já nos diz: eu sou a luz do mundo. Por isso, ele é considerado o mais perfeito dos dons, aquele que engloba todos os outros, aquele que, do mesmo modo como a caridade encerra em si todas as demais virtudes, a sabedoria, ela também encerra em si os demais dons que o Espírito de Deus nos concede. São Bernardo chama este dom da sabedoria de o conhecimento saboroso das coisas divinas. No dom da sabedoria, nós encontramos, portanto, dois elementos. Primeiro, uma luz que ilumina nosso entendimento, fazendo-nos julgar retamente sobre Deus e sobre todas as coisas criadas. Temos um verdadeiro julgamento sobre Deus e sobre todas as coisas criadas. E também gera em nós um gosto sobrenatural, um gosto pelas coisas do céu, um gosto pelas coisas de Deus, um gosto pelas coisas do alto, porque ela ilumina e nos faz, na verdade, reconhecer que ela age sobre a vontade, fazendo-nos saborear as coisas divinas por uma espécie de connaturalidade e empatia. Ou seja, eu me identifico com as coisas de Deus. É o dom que nos permite nos identificar com as coisas de Deus. Nós podemos dizer assim que o dom da sabedoria é um dom que aperfeiçoa em nós a virtude da caridade, fazendo-nos discernir e compreender Deus e as coisas divinas, as coisas de Deus. Tanqueray, no seu compêndio de teologia ascética e mística, vai nos dizer que, através deste dom da sabedoria, nós alcançamos em nós princípios mais elevados. Nos permite elevar a nossa vontade, elevar os nossos princípios, fazendo com que assim nós saboreemos as coisas do alto, as coisas de Deus. Esse dom da sabedoria, ele gera alguns efeitos em nós. Além de produzir o aumento da caridade na alma, esse dom, ele aperfeiçoa todas as outras demais virtudes, ou seja, ele torna a fé inabalável. Ele confirma a nossa esperança. E ele nos faz participar das virtudes morais com toda a perfeição, o aperfeiçoamento das nossas virtudes morais. Pois quando nós
queridas irmãs, desfrutamos o amor de Deus, os prazeres deste mundo, os prazeres da terra já não têm sabor para nós. Também, Tanqueray, no seu compêndio de teologia ascética e mística, ele nos diz que nós temos meios para cultivar esse dom da sabedoria em nossa alma. Primeiro, por ser a sabedoria um dos dons mais preciosos, deve-se desejá-la ardentemente. Nós devemos inculcar, podemos assim dizer, em nós esse desejo pela sabedoria. Segundo, se nós a desejamos ardentemente, nós devemos pedi-la constantemente. Deus nos conceda sempre a sabedoria. E por fim, devemos procurá-la sem nos cansar. Nós devemos então, assim, queridas irmãs, desejar termos este dom, pedi-lo insistentemente a Deus. E por fim, nós devemos procurá-la cada vez com um ardor incansável. É o que nos aconselha o livro da sabedoria, onde Salomão eleva a Deus a sua oração, pedindo que nunca lhe falte esta graça em sua vida, este dom, onde o autor deseja que a tomemos como esposa e companheira da vida inteira e ensine-nos, e assim ele nos ensina uma belíssima oração para alcançá-la, que eu também recitarei agora aqui. Está no livro da sabedoria, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra e que por vossa sabedoria formastes o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça, e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um de vossos filhos. Sou, com efeito, vosso servo e filho de vossa serva, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender vosso julgamento e vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito, entre os homens, não será nada, se lhe faltar a sabedoria que vem de vós. Ora, vós me escolhestes para ser rei de vosso povo e juiz de vossos filhos e vossas filhas. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais, imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Mas ao lado de vós está a sabedoria que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo, ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer de vosso santo céu e enviai-a do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte em meus trabalhos e para que eu saiba o que vos agrada. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas, prudentemente guiará meus passos e me protegerá no brilho de sua glória. Assim, minhas obras vos serão agradáveis, governarei vosso povo com justiça e serei digno do trono de meu Pai. Amadas irmãs,
essa superior sabedoria, que é um dom do Espírito Santo para nós e em nós, essa superior sabedoria que o sábio rei Salomão suplica ao bom Deus, é a raiz de um conhecimento novo. Um conhecimento que é envolvido, permeado de caridade. Graças a essa sabedoria, a alma adquire, por assim dizer, familiaridade com as coisas divinas e delas toma gosto. Um pouquinho adiante, nós falávamos sobre isso. Que o dom da sabedoria é aquele dom que aperfeiçoa as virtudes em nós, sobretudo a caridade, e nos faz ter gosto pelas coisas de Deus. Santo Tomás, na sua Suma Teológica, na questão 2 de 2, nos diz que nós devemos ter um certo sabor de Deus. Em nossa vida deve haver sempre um sabor de Deus. Este certo sabor de Deus nos faz reconhecer que o verdadeiro sábio não é simplesmente aquele que sabe as coisas de Deus. O verdadeiro sábio não é aquele que simplesmente sabe as coisas de Deus, mas é aquele que as experimenta e as vive. O dom da sabedoria nos permite isso. Conhecer as coisas de Deus, mas, acima de tudo, a experimentar e a viver as coisas de Deus. O conhecimento sapiencial, além disso, nos dá uma especial capacidade de julgar as coisas humanas segundo a medida de Deus, na luz de Deus. Iluminados por este dom, o cristão, ele reconhece, ele sabe ver dentro da realidade do mundo. Ninguém melhor que ele, capaz de apreciar os valores autênticos da criação, olhando-a com os olhos de Deus. Aqui está o grande sentido do dom da sabedoria. Perceber e olhar as coisas com os olhos de Deus. Graças a este dom, toda a vida do cristão, com os seus altos e baixos, as suas aspirações, os seus projetos e as suas realizações, vem a ser envolvida pelo sopro do Espírito, que a permeia com a luz que desce do alto, como atesta tantos santos e santas ao longo da história e, sobretudo, naquelas almas eleitas que também vivem nos nossos dias. Em todas essas almas se repetem as grandes coisas operadas em Maria pelo Espírito Santo. Ela que é venerada como Sedes Sapientiae, sede da sabedoria, leve cada um de nós a saborear interiormente as coisas celestes.